Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Lourenço Justiniani, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 263 da biografia de São Pio X, escrita pelo padre Hahnemann. Estamos aqui no início, no meio, mas no início do capítulo intitulado Exaltação da Cruz. Hoje, coincidentemente, é a festa de São Lourenço Justiniani, que foi o primeiro patriarca de Veneza, né? Um título, um cargo que vai ser assumido também pelo nosso padre Giuseppe Sarto, né? Por enquanto, ele vai assumir outro cargo aqui, né? Algumas semanas depois, em Roma, na igreja de Santo Apolinário, o cardeal Parocchi sagrou Dom Sarto. Era o terceiro domingo de novembro, quando Leão XIII recebeu o bispo Sarto, na noite em que Mântua celebrava a festa de Nossa Senhora Padroeira da Diocese. Vai ser arcebispo de Mântua, né? Ele olhou longo e pensativamente para o frágil homem ajoelhado diante dele e amorosamente entregou-lhe o seu presente, um cálice pontifício adornado com o brasão papal. Ainda temos algo para o senhor, monsenhor, disse o Santo Padre, gentilmente entregando a Sarto uma preciosa cruz peitoral decorada com pedras preciosas. Obrigado, santidade. Obrigado do fundo do meu coração, disse Sarto emocionado. Ainda assim, eu queria que vossa santidade desse esta cruz para outra pessoa, para alguém a quem seja mais adequado para usá-lo. Essa cruz é muito pesada, Sarto acrescentou com um suspiro. A nossa é ainda mais pesada, respondeu o Santo Padre, e apontou para sua cruz com sua mão estreita. Depois da ordenação, Dom Sarto permaneceu alguns dias em Roma para fazer as visitas prescritas. Terminada a tarefa, vestindo a simples batina preta, que também usara em Treviso, voltou para casa, acompanhado de Monsenhor Mander. No compartimento do trem em que viajavam, além deles, estavam sentadas mais duas pessoas, elegantemente vestidas, que conversavam sobre os acontecimentos mais importantes do dia, trazendo à tona o recém-nomeado bispo de Mântua. Um certo Dom Sarto foi nomeado, explicou o homem de aparência jovial, com uma capa a seu companheiro de viagem. Não se sabe muito sobre isso. Vem de algum lugar miserável, vem de algum miserável ninho de lama, perto de Veneza. Talvez, senhores, se virou para os sacerdotes sorrindo, poderiam me contar mais sobre isso. Monsenhor Mander quis responder, mas Dom Sarto o precedeu. Sim, conheço bastante a referida pessoa. Ele vem de uma família muito pobre mesmo. Seu pai era carteiro em Riese. Interessante, o outro passageiro balançou a cabeça. Há algumas décadas seria completamente impossível um filho de um carteiro ser bispo
na cidade da família Gonzaga. Diga-me, caro senhor, acha que ele é digno de tal dignidade? De jeito nenhum, Sarto respondeu. Sinceramente, duvido que ele teria a capacidade necessária para ocupar um cargo tão alto. Durante a conversa, que foi desviada, os passageiros, que entretanto se tornaram amigos, começaram a discutir os principais acontecimentos do mundo. Os dois homens foram tomados pelo espanto, experimentando o grande conhecimento e bom senso de Dom Sarto, que permaneceu incógnito. Chegando a Florença, os dois sacerdotes tiveram que se transferir para outro trem. Então se despediram amigavelmente de seus companheiros civis. Com licença, por favor, um dos homens conteve Monsenhor Mander, enquanto o bispo já havia descido do trem. Quem é esse sacerdote tão talentoso? Monsenhor Sarto, o novo bispo de Mantua. Mander respondeu com uma risada. Boa viagem, senhores. Assim fechou a porta do compartimento do trem, deixando os companheiros de viagem atônitos. Dom Sarto, recebido com grande solenidade em Treviso, Dom Sarto foi recebido com grande solenidade em Treviso. Os seminaristas esperavam por seu antigo diretor espiritual no corredor transversal e começaram a se alegrar quando ele entrou pela porta. Muitos alunos tinham lágrimas nos olhos, pois Dom Sarto era seu pai e educador em uma só pessoa. Ainda faltava um mês para a posse do recém-nomeado bispo de Mantua. Durante esse tempo, Dom Sarto voltou a vestir seu traje do seminário e deu suas palestras aos seminaristas da mesma forma que fazia há anos. Ele estudou, pregou e se preparou com oração fervorosa para assumir seu cargo de responsabilidade. Nos primeiros dias de janeiro do ano seguinte, Dom Sarto partiu de manhã cedo para Pádua para visitar seu amigo bispo, Monsenhor Calegari, e pedir mais ajuda ao grande Santo Antônio de Pádua, a quem venerava desde sua juventude. Quis rezar missa junto ao túmulo de Santo Antônio, mas o sacristão, que era um cômodo, afável, enfim, um típico frade franciscano, não quis deixá-lo entrar enquanto não mostrasse suas credenciais diocesanas. Infelizmente não tenho, disse Sarto com pesar. De onde veio? Perguntou o frade, franzindo a testa. De Treviso. E qual é o seu ofício em Treviso? Continuou a curiosidade do monge. Nenhum, Monsenhor Sarto respondeu com um sorriso. Nenhum? O irmão se perguntou. Você deve ser capelão, pároco adjunto ou pároco. Infelizmente não sou capelão, nem pároco adjunto, nem pároco. Sarto estendeu as mãos. Bem, isso é maravilhoso, o monge bateu palmas. O povo de Treviso está com falta de padres e o senhor não tem trabalho? Infelizmente não há, o bispo concordou. O sacristão pensou um pouco, franziu a testa e finalmente disse: na verdade, eu não deveria deixar o senhor celebrar a missa. Enquanto isso, Monsenhor Sarto pegou sua caixa de rapé e a entregou ao monge. Reconciliado com favor, o filho de São Francisco aproximou-se do estranho. Você tem uma figura bastante confiável. Eu me responsabilizo. Aliás, acrescentou sussurrando, conheço bem o bispo de Pádua. Vou pedir a ele para lhe dar um emprego. Talvez o cuidado espiritual das freiras ou algo assim. Eu ficaria muito grato a você, disse Sarto, parecendo sério. Inscreva o seu nome no livro dos celebrantes visitantes e depois verei o que posso fazer por você. O sacristão acenou com amabilidade e preparou os paramentos.
Quando Monsenhor Sarto voltou à sacristia depois da missa, escreveu seu nome no livro enquanto o bom frade franciscano se ocupava com as velas da igreja. Sem esperar pelo sacristão, o bispo correu ao túmulo de Santo Antônio para agradecer. Antes que me esqueça, lembrou o sacristão e abriu o livro dos celebrantes visitantes. Vou ver qual é o verdadeiro nome desse padre. Giuseppe Sarto, bispo de Mantua. Leu o sacristão em voz alta, de olhos bem abertos. Ó Santo Antônio! O frade, surpreso, deu um tapa em sua testa. Por que não me contou? Ó minha nossa! Eu ia lhe arranjar um pequeno trabalho cuidando de freiras. No domingo, 8 de fevereiro, os sinos de Salzano tocaram para dar as boas-vindas ao bispo. Os fiéis de Salzano ficaram profundamente comovidos quando viram Monsenhor Sarto portando uma mitra de bispo e um báculo de pastor no púlpito, de onde tantas vezes lhes pregou a palavra de Deus. Um sorriso triste brincou nos lábios do bispo quando ele olhou para os tantos rostos gentis e familiares. Ele viu as crianças que batizou, as meninas e meninas a quem primeiro deu o pão da vida, os homens e mulheres cujo casamento ele abençoou. Ele viu os pobres, cujas preocupações e tristezas ele tomou para si, e que agora olhavam para ele com rostos radiantes e olhos felizes. Se Deus quiser, um dia ainda posso ser seu pároco, disse Monsenhor Sarto, emocionado. Seria melhor para mim, acreditem. Mas o Santo Padre colocou um ofício difícil sobre meus ombros e eu obedeci. Não quero desanimar. Ofereço agora minhas orações por todos aqueles que amo, que sempre carrego em meu coração. Em primeiro lugar, vocês, povo de Salzano, que pertencem a estes. Vocês, os filhos da minha antiga paróquia. Após a missa, Monsenhor Sarto recebeu a delegação do povoado e lideranças da igreja paroquial. De todo o coração, desejamos-lhe muitas alegrias e felicidades, gracioso Senhor, disse o velho Paulo Botassin, emocionado. Obrigado, Paulo, obrigado, respondeu Monsenhor Sarto rindo. Mas você acha que o Santo Padre fez um bom negócio comigo? Vejo que nunca esquecerá de mim, Excelência, Botassin respondeu confuso. Eu esqueci há muito tempo, o bispo o confortou. Só me lembrei, caro Paulo, porque, acredite, muita gente em Mantua está pensando assim agora. Monsenhor Sarto passou os últimos dias da Quaresma e os da Páscoa em sua aldeia natal, Riese. Ele mesmo cantou o Et Lignum Crucis e o Aleluia no Sábado Santo na igreja paroquial de Riese. Na manhã do domingo de Páscoa, anunciou a grande alegria ao seu povo e ofereceu o pão do céu aos primeiros comungantes. Foram dias tranquilos e felizes na casa dos pais, com a mãe e os irmãos. As panelas e frigideiras de cobre vermelho na cozinha estreita e modesta brilhavam como antes. Da mesma forma, o banquinho ficava em frente à cadeira de sua mãe, no qual Giuseppe se sentava tanto quando criança. Dona Margherita chorou de alegria e emoção ao receber a bênção episcopal de seu amado filho. Depois disso, porém, Monsenhor Sarto também se ajoelhou diante de sua mãe
como fez no dia de sua ordenação, e pediu sua bênção. Veja, mãe, que anel lindo eles me deram. Sarto mostrou o precioso anel de bispo com alegria infantil. Ah, sim, Beppo. Você tem um belo anel. Riu a senhora Margarita e apontou para sua fina aliança de prata. Mas você não poderia usar o anel de bispo se não tivesse usado isto. Se eu não tivesse usado isto, né? É o anel do casamento, né? É emocionante essa cena, né? De Beppo com sua mãe, né? Monsenhor Sarto, bispo de Mantua, então beijou a pobre aliança de casamento de sua mãe, com tanto amor e ternura, quanto havia beijado o anel de pescador do Santo Padre em Roma algumas semanas antes. Tenho que agradecer a Nossa Senhora de Sendroli pelos tantos amores com que nos favoreceu, disse a senhora Margarita em meio às lágrimas. Vou rezar missa lá amanhã, Sarto respondeu brilhantemente. Na manhã seguinte, como antes, fizeram uma peregrinação a Sendroli, a pé, para que Dona Margarita acendesse sua mais bela vela diante da imagem dourada da Mãe de Deus. Os dias passaram rapidamente em Riese. Muitos conhecidos, queridos, aguardavam a visita do bispo. Colegas de escola e amigos, que entretanto se tornaram pessoas maduras e ricas. O bom e velho mestre Batiston, que ainda trabalhava em sua bancada de carpinteiro, ficou então muito feliz quando Monsenhor Sarto o visitou em sua oficina. Bem, o que se passa na política? Sarto perguntou brincando. Oh, Beppo, desculpe, meu bom senhor, respondeu o mestre um pouco confuso. O mundo está de cabeça para baixo. Estamos fazendo parceria com a Alemanha e a Áustria. Isso é um casamento por conveniência. Não tenho como me acalmar. Mas o que acha que o bom mestre Gersheli diria se ainda estivesse vivo? Ele adoraria, riu Sarto. Pelo que o senhor sabe, ele foi a pessoa mais pacífica do mundo ao longo de sua vida. Quantas vezes xinguei o pobre homem quando ele assoviava a marcha de Radetzky. Relembrou o político com uma gargalhada. Monsenhor Sarto visitou várias vezes o Duas Espadas, onde a irmã Teresa conduzia seus 9 filhos com verdadeiro orgulho maternal. Os pequenos espreitadores rapidamente superaram a timidez inicial e pularam ao redor do tio bispo, de tal forma que suas risadas ecoaram pela rua. Os mais enérgicos eram gêmeos de 7 anos, Hermenegildo e Hermenegilda. Carlota, a filha mais velha, havia casado há muito tempo. E Antônio também, mas também voltavam para a casa dos pais nas férias. Teresa já havia sido avó 3 vezes. Ainda não estou velha, meu irmão, ela disse rindo, embora em breve eu seja uma bisavó. O filho mais velho, Luigi, foi enterrado aos 14 anos. Então Teresa ficou particularmente orgulhosa de apresentar Giambattista, de 15 anos, que em breve iniciaria seus estudos no seminário de Treviso. Monsenhor Sarto o abençoou e, olhando nos olhos da criança, disse gentilmente: antes que seu avô fechasse os olhos para sempre,
dirigiu-me estas palavras: seja um bom padre, meu filho. Esse é o desejo do meu coração para você também, meu filho. Então pode se tornar bispo um dia. A pequena Hermenegilda riu provocante. Não desejo isso para ele, balançou a cabeça tristemente o bispo de Mantua. Ser capelão em Tombolo foi o momento mais feliz da minha vida. O bom comerciante de tecido, Monico, também foi visitado pelo ilustre convidado. Gostaria de saldar minha dívida, mestre Pasquale, disse o bispo alegremente. Basta procurar naquele livro em particular. Mas, bom senhor, desculpou-se o velho mercador, enquanto começava a virar as páginas do livro. Aqui, veja, credo in uno Deum. Se me pagasse agora, eu teria que riscar uma profissão de fé. Nem mesmo um bispo pode exigir isso de mim. Estava escrito, né, no lugar da dívida, o credo in uno Deum. Não? Então leve esta página ao túmulo e mostre ao bom Deus, brincou Monsenhor Sarto. Estou convencido de que pagará ricamente o preço da batina, que deu a um pobre capelão. Bem, esse dia não está tão longe, riu o velho, mas eu sempre disse que um dia o senhor teria uma batina violácea, quem sabe até vermelha, como meu sortudo tio, cardeal Monico. Há quanto tempo é um falso profeta? Riu o bispo alegremente. O que vai acontecer agora, Rosina? Sarto perguntou à irmã no último dia. Você também gostaria de administrar minha casa em Mantua? Cansei disso em Salzano. Rosa respondeu com uma risada. De qualquer forma, acho que não me sentiria confortável em um grande palácio episcopal. Eu gostaria de criar pelo menos 1 ou 2 galinhas. Pense bem, irmãzinha, respondeu o bispo com um sorriso. Vou perguntar se tem galinheiro no palácio de Mantua. No final, foi decidido que Rosa e Ana permaneceriam em Riese, enquanto Maria viajaria para Mantua para cuidar do bem-estar físico de seu irmão. Você sabe o que está fazendo, Maria? Rosa suspirou rindo. Fique muito atenta, porque acho que, mesmo como bispo, nosso irmão vai esvaziar a despensa. Vou ficar de olho nele, Maria prometeu com uma risada. Não pode falar assim, minha filhinha. Dona Margarita balançou a cabeça. Seu irmão é bispo, caso não saiba. Mas antes, sou filho da minha querida mãe, respondeu Sarto e abraçou sua mãe de cabelos grisalhos em seus braços. Monsenhor Sarto voltou a Treviso para se despedir de seus alunos e colegas. Até a simples ideia de se despedir incomodava tanto o bispo que ele pensou em deixar a cidade secretamente. Gostaria de lhe pedir um grande favor, Dom Romanello, disse Monsenhor Sarto na manhã de sua partida. Disse Monsenhor Sarto ao novo reitor na manhã de sua partida. Não me sinto forte o suficiente para me despedir de meus alunos e colegas. Escrevi sobre como me sinto a esta hora nesta carta. Por favor, leia para eles na hora do almoço e diga-lhes que a todos acolho, que os trago no coração e que rezem por mim, pelo pobre Monsenhor Sarto. Durante as aulas, quando os professores e os seminaristas ainda estavam na escola, Monsenhor Sarto, acompanhado pelo reitor,
desceu as escadas do seminário para passar por uma porta lateral que dava para a rua, onde uma modesta carroça o esperava. O bispo fez sinal para partir, com lágrimas nos olhos. Em 19 de abril, Monsenhor Sarto realizou sua entrada cerimonial na Catedral de Mantua. Foi recebido pelo capítulo da catedral, pelos seminaristas e pelos dignatários da cidade, assim como pela enorme multidão que se reuniu para participar do cerimonial de inauguração. Depois do Evangelho, o novo bispo falou com cuidado pastoral e amor sobre o honroso ofício episcopal e pela primeira vez abençoou os fiéis que Deus lhe confiou. Uma grande multidão rondava o palácio do bispo durante todo o dia. Monsenhor Sarto, assim, teve que aparecer várias vezes na varanda do palácio para receber as saudações jubilosas de seus fiéis e abençoá-los. Como eles o amam, disse Maria emocionada. Pode ser, o bispo sorriu cansado. Mas também é possível que tenha expulsado meu antecessor, o bispo Rota, porque ele permaneceu fiel ao Papa e à Igreja. Então, aqui termina o capítulo dessa prévia, né? Do bispado de Mantua, né? Em que Dom Sarto, a gente viu que ele já tinha tentado se esquivar desse cargo, mas Santo Padre, Papa Leão XIII, não aceitou as razões, né? E o nomeou bispo, né? Vimos que ele, enfim, cumpriu as formalidades, né? Junto ao Santo Padre, em Roma, etc. Obviamente, visitou as pessoas em Roma, né? Fez os seus contatos em Roma. E também vimos cenas, né, daquela terna estada do Beppo na sua cidade natal, em Riese, né? A mãe ainda viva e viu o seu filho ascender ao bispado, né? E, quer dizer, agora ele era um representante, sucessor dos apóstolos, né? E eu imagino que isso deve ter sido um coroamento, né, para Dona Margherita, de uma vida inteira difícil, de sofrimento, e, enfim, para ela deve ter sido uma emoção realmente grande, né? O pai, infelizmente, não viu nada disso, né? Mas a mãe, sim, né? E agora uma outra irmã dele seguirá com ele seguiu com ele para Roma, né? Desculpa, para Mantua, para ser sua auxiliar, né? Acho que a Rosa não deve ter aceitado voltar àquela loucura que ela passou lá com o irmão, né? Então, são cenas ternas, são cenas de uma que traz até certas informações, vislumbres, né? De uma igreja que já não existe mais, né? Uma igreja do século
XIX, né? E de relações, né? Do clero que já não existem mais e traz toda a personalidade, né? Dessa figura, né? Tão importante, vai se tornar uma figura tão importante para a Igreja Católica do século XX, né? Mas é muito o diálogo no vagão de trem é muito interessante, né? Muito anedótico, né? Daqueles dois senhores bem vestidos, né? Mas então é isso. Eu termino então aqui no início do capítulo, né? O coração de seu coração vai ser o título do próximo capítulo, né? E agora pergunto se há algum comentário dos senhores sobre a leitura de hoje. E aí, pessoal? Ô, Márcio. Tudo bom? Tudo. Como você comentou aí, né? Essa interação alegre, descontraída, amável entre as pessoas, né? A gente para assim, fecha os olhos, imagina a cena, que coisa agradável, né? Coisa boa. Hoje em dia tinha tanta gente marrenta, chata, mal-humorada. Não tem nada amável para dizer umas pessoas, só ficar, né, criticando, sei lá, provocando uma reação ruim nas outras, assim. Aí a gente fica vendo essa diferença. E a alegria nas coisas simples, né, professor? Ele tinha saudade do tempo que ele era capelão, pároco, né? Agora ele enfrentar uma barra pesada de administrar não só as pessoas, né, como também outros padres, a burocracia toda, né? Nossa. E que ele já teve um contato com o chanceler, né? Assim, é o que ele fala, né? O período mais feliz da minha vida foi como capelão, né? O famoso era feliz e não sabia. Exatamente, sim. Que coisa boa. No trem ali é que virou uma piada, né? Aquilo foi maravilhoso. O Mentáculo entrando na Paula, quando eles começaram a falar mal do bicho, tinha lá dois maçonzinhos. É provável. Provável, né? Na época, livres pensadores. O que eu ia falar, cara? Era muito comum esse título, né? Eles se davam esse título, né? Hoje é mais ou menos como se autoproclamar vegano, né? Nossa, que pessoa especial que você é. É por aí. Hoje os livres pensadores são wokes, né? Desse jeito. Os livres pensadores do século XIX eles causaram um estrago miserável, né, na humanidade. Começaram em 18, né? São os sucessores de Voltaire, né? Principalmente Voltaire, né? Porque aquele sarcasmo do Voltaire pegou esse povo assim pela gola, né? Mas eu vejo que todo esse pessoal aí cheio de virtudes, né? Esses bispos, esses padres, né? Que pessoas interessantes, né? Comparados com nós, são santos todos, né? São santos de altar, né? Os nossos, hoje em dia, os padres de paróquia são tipo funcionários mesmo, assim, de burocratas mesmo. A gente consegue perceber em alguns, mas a grande maioria não percebe aquela atmosfera bondosa, caridosa, espiritualizada, umas palavras assim profundas, né, com ensinamento, com uma, né? A gente não percebe essa santidade, vamos dizer assim. Não tem oração, né? Onde não tem oração, não tem santidade. Não tem santidade, né? Um dia eu estava lendo até um trechinho que um padre, né, que conheceu o Santo Padre Pio, que o visitou entre 1942 e 1968. Parece que foi ano da morte do Padre Pio. Foi. Perto disso. 68. Ele falava que ele visitava o padre
quando, e também às vezes se confessava com ele lá também. E ele ficava sabendo, né, que o Padre Pio ele conseguia rezar num dia assim, 5 rosários. Agora eu não sei se os rosários, a tradução que fizeram, É, 5 terços ou 5 rosários completos mesmo. é difícil saber porque essa Mas palavra é é enganosa em várias línguas, né? enganosa, porque em português tem terço, mas não tem terço, por exemplo, em inglês. Não existe terço. Não, é Rosário, rosary. só um terço é rosário, né? Rosary. Em Depois francês ainda tem, dele. mas em francês é chapelet terço, né? Ah, tá. Como se fosse a coroinha, né? É, Coroa completa. é, Ah, tá. Porque isso também é um nome que eles dão para aquela coroinha de São Miguel Arcanjo, é. né? Que Então, mas são em italiano eu não sei, mas em inglês não tem. em inglês não tem. Francês eu não conheço quase nada de francês. É. Mas o fato é que ele ia lá e ele ficava sabendo disso, né? E o próprio São Padre Pio pedia para ele oração, pede por mim e tal. E ele perguntava pro São Padre Pio, né? Por que ele rezava tanto assim? Ah, não, perdão. Era um dos freis lá, um dos capuchinhos, que falava com ele: eu acho que eu devia rezar menos e atender mais gente no confessionário, porque as filas são imensas. Ele falava pro Frei, né? Isso o Estado falando, que viu um diálogo desse. Se eu não rezar, essas pessoas vêm me pedir uma palavra, orientação, alguma coisa, uma palavra de sabedoria, de consolo, de orientação na vida deles. Se eu não rezar, o que eu vou ter para oferecer para elas? Exatamente. Como eu disse, né? São pessoas que, né? E daí que a gente vê também a importância, aí de novo, né, sendo repetitivo, a importância da oração profunda, mental, né, uma coisa bem feita, para poder a gente mesmo ter essa orientação na vida, saber se localizar, se contextualizar onde está, saber onde está, para onde que vai, para onde que veio, e para não ir para onde não deve. Né? Você sabe, Márcio, eu fico pensando que se a gente pudesse fazer uma estatística, né, dos padres hoje, aqui, dos padres, digamos assim, da igreja normal aí, né, daqueles que rezam porque é a obrigação do padre, né, o breviário. Sim. Eu sei não, viu? Eu duvido que tenha mais do que 20, 30% de padre que reza o breviário. Faz sentido. Inclusive, assim, no tempo que eu ficava mais em paróquia, né? Às vezes eu lembro de ter ouvido o padre falando que ele só rezava, na verdade, acho que eram as completas, vésperas completas, e mais alguma oração. Deve ser a prima lá de manhã. Prima. E as outras orações menores, eu acho que não dava, falou que não dava tempo. Pois exatamente. Não dá tempo. Ele não rezava. Entendeu? Talvez nem cumprisse, talvez tudo, né? Ou talvez tenha uma norma que dê uma certa, vamos dizer assim, um certo perdão por isso, e somente essas seriam, bastariam, se fosse, na pior das hipóteses, né? Tem que ser do bispo, né? Esse perdão tem que ser do bispo. Essa licença tem que ser do bispo. Parece, talvez. Agora, tempo para fazer, se eles mal têm tempo para recitar essas orações, faço bem, então, oração mental, talvez. Não, pois é isso que eu falo. Nem a vocal, porque a vocal do padre, ele inclui o breviário, né? E o breviário, assim, ele é uma oração que gasta tempo. Né? O breviário, ele, principalmente matinas, laudes, né? Eles são grandes, né? Prima. E, então, assim, não é... Então, eu fico pensando, quer dizer, se eles não... E é sobre... se eles não rezam, é pecado mortal, né? O padre. Tá certo? Então, assim... Então, a situação é essa... Porque você estava falando desse ambiente, né? Dessa caridade fraternal, dessa bondade do padre. Enfim, tudo isso vai depender dessas orações, né? Não tem jeito de você... E ainda mais que vida de padre é uma vida muito custosa, né?
Tem hora, não é? né? Nossa Senhora, não. Então, se não depender dessas orações e das dos fiéis, né, que também não existem, né? Sim, Essas também. também, verdade. É porque o padre pede, ó, reza por mim, etc, etc. Mas não. Sim, sim. Enfim. Esse padre que matou isso, ele falou que o padre Pio pedia, né? Reza por mim, e ele falava assim, né? Ô padre, eu pode deixar, eu sempre rezo por você. Fazia uma cara boa, assim, ele escreveu assim. Parecia que ele tava, fazia um gosto, tipo, ai que bom, eu preciso, e eu finalmente encontrei alguém que me compreende, porque É, realmente isso faz a diferença, né? exatamente, quer dizer, Santo Agostinho sempre pedia também, né? Aos fiéis dele lá para rezar por ele, etc, etc. Então, assim, isso não é brincadeira, né? Não, Quando um padre pede para a gente rezar por ele, não é uma extravagância ou algo que ele quer parecer humilde ou enfim, qualquer outra coisa, né? É porque necessidade, né? precisa mesmo. Os padres precisam de oração dos fiéis mesmo. Sim, Porque as tentações são muito grandes, né? sim. E não só isso, a vida de padre é muito dura. É muito Não é? dura. Ele não tem domínio sobre a própria vida, né? Ele vai. Isso é normal, sem contar quando ele é mandado pelas protagonistas, né, de igreja, que Ah, aí não, aí ele vira, pronto, virou escravo, né? não, esses párocos hoje modernos, assim, os que estão conscientes sofrem mais, né? Porque aqueles que estão Sim, ali só para cumprir tabela, né? cumprir E tabela, nem isso. não tem problema, né? Mas Uhum. esses que percebem e que. Porque alguns percebem, né? Você vê que eles percebem. Alguns Sim. são conscientes, tentam conviver, né? Porque não tem jeito de você se. Sair disso, né? Não, porque elas vão lá no bispo e reclamam, né? Derrubam um indivíduo, um Derruba, sujeito. derruba. É, Então, assim, mas assim, eu acho uma coisa terrível esses. Vida de padre hoje. Sempre foi assim, né? Mas de sempre foi hoje. difícil uma coisa, né? Hoje. Isso me faz lembrar acho que eu até contei em uma dessas salas, né, de um bispo que viu uma freirinha, tem uma visão que o anjo dele fez, que a freirinha rezando, e nas mãos dela, ele estava lá. Falou assim, olha, são as orações dessas pequenas pessoas que sustentam as grandes. E Exato. ele mostrou o mosteiro onde ela ficava, e um dia dessas visitas, né, que os bispos fazem, ele chegou lá e falou, é este lugar. Aí ele falou, eu quero conhecer todas as freiras, que ele queria conhecer. Finalmente, ele foi justamente a mais jovem, a mais nova, que fazia os trabalhos mais pesados, inclusive. Inclusive, quando ele estava lá, ela estava trabalhando, acho que um curral, um negócio assim, limpando o curral lá, e chegou lá toda suja, coitada. E ele conheceu, porque inclusive esses trabalhos, esses sofrimentos, ela também oferecia pelos padres, né, pelos sacerdotes, em especial por esse bispo. Uhum. Né, me faz lembrar também uma vez, tem um, acho que eu já contei, tem um canal no YouTube que ele pega às vezes as pessoas mais assim, fora do comum e faz umas entrevistas com elas, né? Então, às vezes pega lá um ex-veterano de guerra, um ex-gangster, um policial que se infiltrava no meio das máfias. Bom, mas nesse caso, uma vez eu peguei de um ex-mafioso, né? E as coisas de positiva que ele aprendeu, por exemplo, do meio em que ele vivia é valorizar as pequenas pessoas. Porque as pessoas, o pai dele, que era um mafioso, falou assim, as pequenas pessoas é que fazem as coisas andarem. Então trate essas pessoas bem e com respeito. É o porteiro, é o garçom, é o cozinheiro, enfim, né, da mesma forma as freiras, e isso cabe para nós, né, Ah. os leigos, né, por nós também, acho que a gente pode fazer muita coisa andar para frente com a nossa contribuição também, a gente não estar Ah, ciente disso, né? certamente. Essas pessoas, pequenas pessoas, são as que fazem as coisas funcionarem. E hoje, nesse mundo
loucão que a gente tem são as que têm as verdadeiras e valiosas informações. Sim, sim, meu pai dizia muito isso. Se quiser saber de alguma coisa, conversa com o porteiro. Meu irmão, quando ele ia na nossa cidade natal, ele falava assim para mim, olha, a primeira coisa que eu faço quando eu entro em Formiga é ir cortar o meu cabelo. Eu falei, mas por que cortar o seu cabelo? Não, porque lá no barbeiro eu fico sabendo, antes de entrar na cidade, eu fico sabendo de tudo. Oh, que beleza, é isso de mesmo. todas as informações atualizadas da cidade, né? Mas é isso, né? Isso aqui é dos barbeiros mais antigos, né? Ah, sim, Hoje, claro. meio gourmet, acho que Não, esse que tem toalhinha massagenzinha. aquecida para. Nossa Senhora, pelo amor Aliás, de eu acho que não vou no barbeiro desde praticamente a época que eu casei, porque eu tenho a minha própria máquina, eu mesmo corto meu cabelo. Né? Ah, esse isso- cabelo foi tema da última aula, né? isso aí a gente. Que o corte não seja muito ruim, né? Acho que dá pra enganar, não dá? Não, a gente percebe que não tem um barbeiro muito habilidoso na área, né? Mesmo, Dá para observar certas coisas. Um bom observador pode pegar alguns detalhes assim e fazer uma análise. Que eu não vou no barbeiro. Não, mas isso é maravilhoso. Diga lá, Ana Paula. Lá vai pra ela. Eu estou pensando que esses dois últimos leituras, não sei se foram exatamente dois capítulos, né? Que eu leu, mas ficou muito, acho que chamou muita atenção, ouvindo os comentários de ontem da Cristina, do Márcio, do senhor, que o que marcou muito para a gente foram as relações entre as pessoas, né? E a gente às vezes ouve muito, ouvindo essas homilias, né, de alguns padres no YouTube, eles sempre falando que a gente deve ter prudência e que a gente deve buscar conselhos, né, antes de tomar decisões. E aí eu sempre fico pensando assim, meu Deus, conselho de quem, né? Porque quem está preparado e disposto para dar conselho hoje em dia. Mas outro dia eu ouvi uma contrapartida disso, que foi o seguinte, eu estava conversando com uma moça e ela falando, hoje em dia as mães, elas têm umas câmeras que elas colocam, por exemplo, o bebê está dormindo, e elas põem as câmeras e ficam vigiando as crianças pelo celular. Ao invés delas, por exemplo, enquanto as crianças estão dormindo, elas fazerem alguma outra coisa de atividade delas, de tarefa doméstica, elas ficam o tempo todo vigiando a criança, se ela está dormindo bem, se ela virou para o lado certo, não sei o quê. Tem isso mesmo, isso é sofisticadíssimo, via internet. E aí, gente, ela contou uma outra coisa, eu já não estou lembrando o que é, mas um comentário assim, gente, mas cadê a mãe dessas moças que não aconselham, que não as ajudam a aprender a cuidar das crianças e tal? Ela falou, Ana, tem isso não. As filhas não querem conselho da mãe. Então, elas querem fazer as coisas de acordo com a própria cabeça. Elas já sabem tudo. A mãe, o que ela vier dizer é algo muito antigo, antiquado. Elas não querem ouvir conselho. Não. Então uma coisa acaba levando a outra mesmo, né, professor? Exatamente. As pessoas, se por um lado não há quem tenha muito preparo para aconselhar, por outro também não há quem tenha muita disposição em ser aconselhado. Né? Mas você vê uma moça, a gente está falando de adolescência, início da fase adulta. Essa moça já foi criada assim, né? Ela nunca pôde contar com o conselho da mãe. Ela nunca foi disciplinada pela mãe. Então ela também não vai. Agora que a senhora quer me falar, né? É como se ela falasse para ela assim: olha, e quando eu estava fazendo arte, quando eu era pequenininha, o que a senhora estava fazendo?
Se ela não fez nada por mim antes, né? Aí não dá mesmo, não. Olha, criança, ela foi fabricada para obedecer os pais. Se os pais quiserem, dá para criar a criança de uma forma absolutamente tranquila, porque criança, exceto em doenças e etc, etc, criança olha para os pais como modelo. Criança obedece, naturalmente obedece. Agora, os pais abriram mão disso há muito tempo, né? Porque dá trabalho, né? Ontem até, você me fez lembrar agora que ontem a gente estava assistindo aqui na hora do almoço um vídeo no canal falando sobre fazendas antigas. É interessante porque tem umas obras as fazendas são assim, uma arquitetura bonita demais, sabe? Bonito. E aí ele mostrou uma fazenda enorme no estado do Rio, parece que é estado do Rio. E aí, olha que interessante, o primeiro dono dessa fazenda foi um barão de Pati. E esse barão, ele escreveu um livro, professor, para o filho dele. Porque ele passou a fazenda, ele já tinha essa visão de que ele passaria a fazenda para o filho, e ele explicava tudo, ele escreveu um livro falando ferramentas que ele deveria ter, como que deveria tratar os escravos, sempre até uma questão de justiça. Então, assim, mínimas coisas, ele escreveu ali, ele se preocupou em explicar para o filho. Eu até falei com o Márcio, assim, que interessante, né? Naquela época havia uma preocupação em deixar um legado, né? E hoje em dia já não é isso mais, né? Cada um vive por si, né? E aí por aí vai. Isso exatamente porque esse legado hoje é quase que impossível, né? Poucas pessoas conseguem passar alguma coisa para os filhos, né? Por causa da deterioração do sistema econômico, enfim, do dinheiro, Isso eu não estou falando nem só material. Exatamente. Mas isso causa uma certa degradação também mental, né? Assim, é porque não existem mais valores a serem passados, né? Por que não existem mais valores a serem passados? Porque não existe nenhuma forma de conservação dos valores hoje em dia. Então, por exemplo, a minha geração é a geração de Woodstock, que destruiu tudo. É a geração do proibido da França. Essa é a minha geração. Você imagina o que essa minha geração pode construir se ela queimou, enfim, foi lá em Woodstock, revirou os carros em Paris em 68. O que nós vamos passar para os outros se a gente destruiu tudo que antigamente tinha? Que valores? Não tem outros valores. Não tem valor. Então, assim, agora é bonito ver isso, né? Antigamente, né? Isso tinha muito... Uma real preocupação de uns com os outros e até, assim, uma ausência de necessidade, assim, de mostrar que estão fazendo algo, né? Igual aquele padre que pagou a viagem de Dom Sarto para Roma, né? se dizendo incapacitado de ir. Que coisa bonita. O verdadeiro interesse de umas pessoas pelas outras. Verdadeira caridade, né? E você vê, Ana Paula, que a cretinice desse pessoal, principalmente existe um argumento no movimento ambientalista, quando eles veem que alguém está confrontando as ideias científicas desse pessoal. Dizendo assim, nós somos ambientalistas, nós preocupamos com as gerações futuras. Vocês não estão preocupados com as gerações. Eles se preocupam o quê com a geração futura? Eles se preocupam nada com a geração futura. Hipocrisia pura. Hipocrisia pura. Então, preocupar com a... Os futuros dos banqueiros, né? Exatamente.
Então, assim, outra, né? Esses são os abortistas, né? Esses são os abortistas. Então, esses são os que não têm filho, ou que não são nem casados. Como assim preocupar com as gerações? Vocês não estão querendo gerar a geração futura? Estão querendo preocupado com isso. Então, é uma hipocrisia. Quem preocupava com a geração futura é esse pessoal do passado. Esses preocupavam com as gerações futuras. E uma coisa puxando a outra, que você falando das gerações futuras e tal, e das pessoas os abortistas, a gente mora num bairro que é vizinha à Cidade Nova, né? Uhum. E aí, vira e mexe, eu quase toda semana eu vou lá à Feira dos Produtores, e assim, eu fico impressionada de ver que quase, pelo menos uma vez por mês, assim, eu diria, eu vejo que uma casa a mais foi demolida. Ah, lá. As casas estão sendo substituídas todas por prédios, né? Então, por que não tem mais famílias para ocupar um espaço tão grande, né? E como disse o Márcio, que ele falou uma coisa que eu não tinha pensado, um lote com um prédio gera muito mais IPTU, né? Uma pessoa que mora numa casa é um IPTU só, mas um prédio com vários apartamentos são vários. Não. Na verdade, tem vários incentivos, né? Para você derrubar uma casa e fazer uma... Quer dizer, casas que foram... Você imagina, a Cidade Nova foi de uns 60 anos atrás, né? Então, agora ela já está sendo substituída, né? Porque não durou 60 anos. Não durou. Desde da divisão lá dos terrenos, etc. Então, é isso, os legados não são mais... Porque não é eu também sou meio assim, não é preservar uma casa velha porque ela está não sei das quantas, não. Eu acho que o legado, quem tem que preservar a casa velha é o pai que construiu a casa para os filhos. Tentar preservar. Não é o poder público que vai preservar nada também, não. Mas assim, é uma coisa assim. A Cidade Nova. E a Cidade Nova era feita só de casas, né? Só de casas. Eu lembro a Cidade Nova só de casas. Então, é uma pena, porque não. E não tem mais, né? Famílias para morar em casa mesmo, não? Nada é preparado para famílias grandes hoje, né? Os carros, né? É só você ver os carros. Sim. Os carros não comportam, né? Os carros do meu avô cabiam umas 7, 8 pessoas, aqueles Chevrolet 1940. Pedrada, 4 atrás, 3 à frente. Isso. Então, hoje para uma família grande, não existe nada disponível. Nada disponível. Nem casa, nem carro, nem espaço, nem nada. Foi tudo reduzindo porque ninguém quer ter mais filho, né? E a explosão, Ana Paula, desses flat, que é praticamente um quarto, a sala e a cozinha junta e acabou. É solteiro. Isso já não é nem mais casado sem filho. Não, e a infraestrutura do prédio já tem faxineira, né? Você não precisa mais. Ele já tem lavanderia e tal. Então esse é o solteiro, né? Aquele que não vai casar nunca. É uma coisa impressionante, né? Depois as pessoas não sabem por que se consome tanto antidepressivo. A Big Pharma agradece, né? Agradeço. Narigudinho, dono dos Els também, viu, pessoal? Mas é claro. Eles têm famílias grandes, viu? Eles têm. Eles têm. O Felipe tá falando assim, fiz muito isso, foi aí no barbeiro, né? Cláudio, ele lembra até o nome, barbeiro raiz de boteco, ficava por dentro de tudo em Cruzeiro. O barbeiro era
mas o pessoal nem varre a calçada, acha que é obrigação dos garis. O Felipe, quando eu morei no Canadá, quando caía neve, era a responsabilidade da pessoa da casa limpar o passeio. E se alguém caísse lá, podia processar o dono da casa, né? Machucasse, alguma coisa assim. Essa era a lei lá. Mas é curioso isso, porque assim, o Estado ele vai assumindo, né, cada vez mais responsabilidade e obviamente nos taxando, né, de impostos, etc. E as pessoas também acham isso bom, né? Vão largando, né? Então hoje nós não temos muita responsabilidade sobre nada na nossa vida por causa disso, né? Mas isso é um sistema de poder que, enfim, se implantou há muito tempo, muito sofisticado, isso não está... Mas assim, então é isso, a gente tem a possibilidade com essas leituras de reviver um pouco esse passado que nós já tivemos, e se a gente já teve, talvez a gente possa ter no futuro, né? Mas ninguém garante, infelizmente. Professor, a própria educação das famílias hoje, elas estão, assim, eles estão terceirizando tudo. Daqui a pouco só falta terceirizar a concepção e o parto das crianças. Não, já pode, né? Se você quiser, você pode. Não deveria, né? Barriga de aluguel tá por aí, ué. Pois é, professor, mas tá assim, tudo terceirizado, catequese, educação de boas maneiras, de saber, né, de ensinar as pessoas, né, qualquer escola, ela não se... Vamos formar um bom cidadão, seu filho vai sair daqui uma pessoa ótima. Tá prometendo uma coisa que eles, inclusive, não podem cumprir, que é isso. Isso é uma tarefa que tem que trazer de casa. Mas os pais põem o menino na escola aos 3 anos de idade, velho. Vira fim de chocadeira. E depois, como eu falo, né? Muitas vezes o pessoal acha assim, parir, ótimo, já estou qualificada como mãe, como pai. Não, é a convivência com o bom pai, com a boa mãe que você vai aprender aqui desde criança e depois vai acabar, né, praticando aquilo automaticamente ao criar seus filhos também. É claro que se você tiver maus pais também, você vai acabar tendendo a ser um mau pai, embora não necessariamente seja obrigatório isso. Se a pessoa tem uma forma de discernir bem as coisas e eliminar o joio do tipo de trigo. Mas como esses filhos de chocadeira, eles não têm contato com os pais quase, eles não sabem ser pai e mãe, e eles ficam educando mal os filhos. Aí me lembrou outro dia, a Cristina falando dos pais homens mesmo, falando todo meiguinho com os filhos, e passei na frente de uma escola aqui perto de casa, professor. O cara é um marmanjo maior que eu, falando com um filho lá, que devia ter um menino, devia ter uns, sei lá, uns 7, 8 anos aí da escola, no meio do horário, assim, que eu acho que ele não estava passando mal, dando uns choramingo lá. O pai falando com ele assim, igual a mãezinha doce, assim. Gente, mas eu não falo com criança assim, né? As sobrinhas aqui da Ana Paula, outro dia tava a mãe dela chegou para buscar a menina, pedindo pelo amor de Deus, por favor, para a menina largar o que ela estava fazendo, uma salinha que tem aqui, para ir embora. Cheguei para ela e falei assim, fulano, sai daí, vai lá, sua mãe tá chamando. Pronto, a menina levantou e foi. Mas é por isso, eles são programados para obedecer. Eles obedecem. Se você falar, eles obedecem. Só que você tem que falar como adulto para criança. Isso. E não como criança para criança. Exato. Então, aliás, é uma forma mais infantil do que a própria criança. A criança, ela gosta de ser levada a sério. Isso. Mas também ela quer ver um adulto que quer ser levado a sério. Exato. E os papais e mamães criados de chocadeira, eles não sabem disso. Não. Eles estão acostumados com a professorinha de jardim de infância. Eu fico imaginando, as crianças devem pensar assim, pô, mas que ridículo meu pai tá fazendo. Que bobagem é essa? Eu cheguei no jardim de infância, eu cheguei no segundo, terceiro período. Bom, isso que eu tinha disponível lá e tal, encher a cabeça da minha mãe lá, ela resolveu. Mas eu achava aquilo de uma infantilidade naquela época, aquelas musiquinhas bestas. Assim, gente, tô doido pra isso acabar logo, eu vou dar uma escola de verdade, pra aprender matemática, aprender as coisas que meu irmão tá aprendendo já, sair dessa coisa. Eu queria ter um professor homem. Não, professor.
pelo amor de Deus. Não, Isso. não, isso aí é ridículo, é ridículo. E é essa geração que nós estamos Pois é, criando, aquela né? qual pior, né? É. É isso, pessoal. Tem mais gente querendo falar aí. Obrigado. O Felipe elas perguntam tudo para criança de 3 anos. Ora, crianças não têm vontade, os pais são à vontade. Elas ela não tem comando da vontade ainda, né? Por isso que a idade da razão não é aos 3 anos, né? Então, é aos 7 anos, né? Que normalmente a criança atinge esse estágio. Ela não tem desenvolvimento biológico, né? Então, a criança tem que, enfim, ela tem que ser tratada como criança e da forma como o adulto trata, né? Isso aí é uma coisa apavorante mesmo, é terrível. Mas então, pessoal, Deus lhes pague a presença, paciência, os comentários, observações. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Lourenço Justiniani, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.